sabendo da novidade? O Pix do Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu pré-cadastro no app e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Muito bom dia, é uma satisfação recebê-los nessa manhã para a nossa edição de dezembro do Bom Dia TI, a última edição de 2020. Esse é o Bom Dia TI de número 115, já está ficando difícil de falar que é a 115ª. São 10 anos que a gente está com esse evento e sempre uma alegria poder tratar esses temas de interesse das empresas associadas e da comunidade nesses nossos espaços do Bom Dia TI. Hoje nós estamos recebendo o Arthur Miller Fiedler, que é gerente de investimentos da Sicredi Pioneer RS. Além disso, ele é administrador, advogado, mestre em Direito e de Negócios pela Unicinos e também com MBA pela FGV e pela Universidade de Chicago. Então, tem uma larga experiência nessa área de investimento, são mais de 17 anos de experiência em grandes instituições financeiras, e ele vem compartilhar conosco um tema que muitos certamente já estão lendo, já estão estudando, o que vamos encontrar em 2021. Então, vão ser abordados aqui alguns cenários macroeconômicos internacionais e nacionais, algumas perspectivas e projeções para 2021 e quais são as oportunidades e desafios que nós vamos encontrar nesse ano. Certamente, muitas são expectativas realmente, né? Porque temos um ano totalmente atípico, mas com certeza a gente vai estar melhor preparado ouvindo aí as contribuições do Arthur para o ano de 2021. Nós agradecemos pela participação de vocês. Lembrando que estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo Zoom. E o conteúdo ele vai ficar disponível tanto no Facebook como no site do Trinopolo para quem quiser reassistir ou então compartilhar com colegas das empresas, enfim, com outras pessoas. Nosso muito obrigado então a todos e agradeço em especial os nossos patrocinadores, a Algar Telecom, a Bitcom, a Metadados e a Novo, por nos patrocinarem durante esse ano. Também aos nossos colaboradores, nossos apoiadores, o Círculo, o Ceprox, a Vinícola Lovatel, o Sebrae, sempre nos apoiando nas atividades deste ano. E também um agradecimento especial aos nossos patrocinadores de gestão, Sicredi e HDN Digital, que também acreditaram nas nossas atividades deste ano, apesar desse ano bastante diferente e muitas atividades serem de forma virtual. Obrigado a todos. Eu passo agora a palavra para o nosso presidente, o Juremir Milani, para que faça a sua saudação. E, na sequência, já passamos para o Arthur, para ouvi-lo sobre essas perspectivas para 2021. Obrigado, Arthur, pela sua disponibilidade. Juremir. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É sempre muito bom ver vocês por aqui. Foi um ano totalmente diferente, né? Como esse é o nosso último Bom Dia TI de 2020, um ano totalmente atípico, né? Esse ano todos os processos de gestão de riscos foram postos à prova, né? Nós podemos provar toda a questão de organização, gerenciamento de risco, o que nós faríamos se alguma coisa acontecesse de diferente, né?
Então, esse ano serviu para validar esses processos. E os cenários, né, mudaram muito rápidos, né? Nós tivemos lá em março, abril e maio uma queda vertiginosa na economia, uma estagnação sem precedentes, e aos poucos ela veio melhorando e enfim, né, veio de alguma maneira se recuperando. Então, isso é uma amostra que a gente ainda tem uma gestão de risco, né? Talvez não tão apurada, mas que para as próximas, para o futuro, né? Para as próximas pandemias, a gente já vai ter algum aprendizado dessa primeira aí, que a gente tem participado. Pelo menos é a primeira que eu participo, né? Então, gente, eu queria também aproveitar para desejar boas festas, né? Um final de ano totalmente diferente, né? Eu sei que a gente já tem algumas regras de distanciamento, até mesmo nos nossas confraternizações familiares, mas levem muito em consideração a saúde, né? É muito importante que vocês se cuidem, cuidem dos seus familiares. É óbvio, né? A gente tem que ter uma confraternização no final de ano com a família, mas com todos os cuidados. Arthur, muito obrigado pela tua disponibilidade, né? E a gente está aí com uma parceria muito forte com o Sicredi. É muito bom ter vocês por aqui. Tá? Boa palestra, agora é contigo. Bom dia, pessoal. Só uma consideração, perdoa, Arthur. Se alguém, durante a apresentação do Arthur, tiver perguntas, por gentileza, pode fazê-las aqui pelo chat do Zoom ou mesmo lá no feed do Facebook, que a gente repassa depois ao final, nos últimos minutos ali para o Arthur, se alguém tiver algum questionamento sobre algum tema em específico. Obrigado. Contigo, Arthur. Obrigado, Juremir, obrigado, Edson. Sempre um prazer estar com vocês, né, nessa belíssima manhã de sexta-feira, né, estamos se aproximando do final de ano. Eu sou o Arthur, então eu sou gerente de investimentos aqui da Sicredi Pioneira, né, trabalho diretamente aqui na nossa sede, na Superintendência Nova Petrópolis. Então, a gente vai abordar aqui um pouco do cenário econômico, né, oportunidades e desafios de 2021. Como o Juremir e o Edson trouxeram, né, a gente tem um cenário bem adverso, né, um cenário que, como a gente chama em economia, um cenário binário, né. Então, aqui não é um exercício de futurologia, mas sim a gente tentar clarear um pouco esse cenário, né, e trazer algumas oportunidades, alguns cenários que a gente enxerga aí para os próximos anos, né. Nossa programação, né, eu estou programado aqui para falar em torno de 50 minutos, depois abrir 10 minutos de perguntas, né, eu vou começar falando um pouquinho do Sicredi, eu acredito que talvez nem todos vocês sejam ainda sócios do Sicredi, né, sejam associados, então vou trazer alguns números quanto ao Sicredi, trazer um pouco do cenário macroeconômico atual, seja ele internacional e nacional, né, as projeções econômicas da nossa área econômica aqui do Sicredi, né, quais as oportunidades e desafios a gente vai ter para esses próximos meses, né, e já o ano de 2021, e também como melhorar a rentabilidade, né, seja a sua própria rentabilidade pessoal, seja a rentabilidade da sua empresa, e também a gente está vivendo aí um ano de transformações tecnológicas, né? A própria live aqui, como todas as outras, né? Eu sou professor também, eu fiz praticamente só um fórum esse ano, né? Presencial, todos os restos foram digitais, né? Então a inovação ela vem mudando os negócios, né? E tem uma série de tecnologias na área financeira que pode impulsionar os negócios em 2021. Então a gente vai trazer um pouco sobre essa visão também, compartilhar com vocês esse cenário de tecnologia, né? Então é bacana a gente poder compartilhar isso com vocês também. A gente sempre começa falando que o Sicredi é uma instituição financeira, mas é uma instituição financeira diferente, né? Por que é diferente? Porque é uma instituição financeira cooperativa. E isso muda tudo, né? No Sicredi, tu não é cliente, tu é sócio, né? Se a gente olhar aí o cooperativismo de crédito no mundo, né? O Brasil hoje só tem 6% de cooperativismo de crédito. Quando a gente olha para a Europa, Estados Unidos, na Europa é mais de 50%, alguns países é praticamente 70% de cooperativismo, e Estados Unidos é mais de 50%. Então tem muito espaço ainda para crescer no cooperativismo, né? Uma das grandes vantagens do cooperativismo é o preço justo. Então, quando tu vai procurar crédito, quando tu vai procurar investimento, quando tu vai procurar cesta de serviços, todos os tipos de produtos, eles são em torno de 30% mais acessíveis que uma instituição tradicional. Porque aqui a gente não tem o acionista para responder, né? A gente responde ao sócio, né? O associado. Então, isso muda muito a relação, né? Uma relação muito mais justa, né? Quando a gente compara com instituições tradicionais, né? Olhando um pouco do tamanho do Sicredi, aqui na esquerda eu trago para vocês os números do sistema Sicredi, né? O sistema Sicredi ele é formado por 108 cooperativas, tem presença nacional em 23 estados, mais Distrito Federal. Apesar de não estar pintado no mapa do Brasil, aqui o estado do Amazonas e o Espírito Santo já tem agências do Sicredi que foram abertas recentemente nesses dois estados. Então, tu pode viajar tranquilo pelo Brasil inteiro que tu vai conseguir sacar teu dinheiro, vai conseguir encontrar uma agência para te atender, né?
já são mais de 4,8 milhões de associados no Sicredi. A gente é considerado pelo valor econômico entre a top 10, entre as 10 maiores instituições financeiras do Brasil. A gente é a maior, né, instituição financeira cooperativa do Brasil. São mais de 155 bilhões em ativos, né, 90 bilhões em créditos concedidos, mais de 30 mil colaboradores aí no Brasil todo, né? Olhando para a Sicredi Pioneira, e a Sicredi Pioneira se chama Pioneira porque foi a primeira cooperativa que formou o sistema Sicredi, né? Então, a Sicredi Pioneira surgiu lá em 1902, é considerada a instituição financeira privada mais antiga em funcionamento do Brasil pelo Banco Central e também a cooperativa de crédito mais antiga da América Latina, né? Então, isso nos traz uma história de 117 anos, inclusive Nova Petrópolis, que é a sede do Sicredi, é considerada a capital nacional do cooperativismo no Brasil. Então, tem toda uma história aí, a gente é formado, então, por 164 mil associados, né? São 3,8 bilhões em ativos, a gente já tem aí mais de 1,9 bilhões de crédito concedido, né? Então, números bem representativos, a gente atende 21 municípios aqui da região, pegando toda a região da Serra, região dos Sinos, né? Também a parte de São Francisco de Paula, Gramado, Canela, né? Então, uma região bem abrangente, né? São 41 agências, em Caxias do Sul a gente tem hoje uma das maiores redes bancárias, né? Quando a gente olha para o município de Caxias do Sul, a gente inaugurou a nossa 10ª agência recentemente, né? Então, essa é um pouco da nossa estrutura aí. Muitas vezes perguntam, né, que tamanho que o Sicredi vai ter? O tamanho que os associados quiserem dar para ele, né? O Sicredi trabalha para os associados, então a gente vai ter o tamanho que o associado quiser, né? Esse é um pouco dos números aí do Sicredi, né? Talvez alguns de vocês desconheciam o tamanho, né? Falando um pouco já do cenário macroeconômico internacional, e nacional, eu trago aqui 5 fatores que vão influenciar, né, e estão influenciando o cenário macroeconômico. Macroeconomia é que nem a gravidade, né, ele vai afetar a tua vida, tu conhecendo ou não o que está acontecendo, ele está afetando a tua vida. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é a questão da eleição americana, né, o Biden se elegeu, novo presidente, né, republicano, até então o presidente era o Donald Trump, né. O que acontece é que o Donald Trump, se vocês lembrarem, antes dessa eleição agora, na eleição passada, que ele estava disputando com a Hillary, ele usava um boné, né, e essa eleição também ele usou um boné escrito "Vamos fazer a América grande de novo". O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer basicamente que ele ia impor barreiras, né, ia impor protecionismo para os produtos americanos, né, principalmente barreiras aos produtos chineses, e com isso tentar criar emprego, criar renda dentro do próprio Estados Unidos, né. E é exatamente isso que ele vem fazendo dentro do governo dele, né. A gente vê que o governo Trump ele foi um governo que gerou crescimento nos Estados Unidos, né, com exceção desse ano de pandemia, né, que pegou o mundo de surpresa, acabou derrubando, né, o crescimento americano aí nos menores índices da história americana. Inclusive, muitos comparam a crise que a gente está vivendo com a crise lá de 1929 em tamanho e proporção, né. É claro que a gente teve uma ação muito rápida também dos bancos centrais, né, no mundo inteiro, injetando dinheiro e trazendo a economia de volta. Mas o que acontece é que o Trump também tinha uma cabeça muito voltada para combustíveis fósseis, né? Ele fomentava o petróleo, né? Principalmente a exploração de petróleo de xisto nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos durante muito tempo foi um país importador de petróleo, passou a ser um país exportador de petróleo exatamente por causa dessas políticas, né? Que incentivavam aí os combustíveis fósseis, né? O carvão também, né? Já o Biden veio com uma visão completamente diferente, né? Uma visão de ecodesenvolvimento, sustentabilidade. Então ele deve fornecer aí uma visão muito mais pautada, né, para organismos multilaterais, né, se aproximando de organismos multilaterais, e coisas que o Trump se afastou no governo dele, né, e deve incentivar cada vez menos a indústria de combustíveis fósseis e levar cada vez mais, né, a indústria aí de tecnologia, principalmente de novas tecnologias para geração de combustíveis, né, e geração de energia. Então, esse é um ponto fundamental, né? Recentemente, o Trump saiu do Acordo de Paris, o Biden deve reverter isso de alguma forma, né? Então, isso tem um efeito, né? Quando a gente olha para o comércio internacional e posicionamento americano, bem importante, né? Além disso, o Trump e a política do Trump, né? Ela é muito mais conservadora, né? Tanto na parte de estímulos fiscais quanto na parte de condução de política, né? O Biden já tem uma cabeça muito mais liberal, né? Então a gente deve ver novas rodadas de estímulos monetários nos Estados Unidos, que deve dar continuidade na liquidez global, né? E com isso influenciar aí a economia mundial como um todo. Outra coisa importante é a aproximação, né, que já é a segunda figura que eu trago aqui, a aproximação, então, dos Estados Unidos da China, né, claro que deve continuar uma disputa, a China é o país que sai fortalecido dessa crise do coronavírus, porque foi o primeiro país a sair da crise, deve ser um dos únicos países a ter crescimento positivo, né, nesse ano de 2020, então a China caminha para ser aí uma das maiores economias globais, se não a maior economia global, antes do que o mercado imaginava, né. Então deve ter esse movimento, o Biden deve continuar com um pouco de restrição, né,
com os produtos chineses, porque isso acaba gerando emprego e renda nos Estados Unidos, mas deve ter um resfriamento, né, das tensões que a gente vinha vendo, principalmente lá desde 2019, naquilo que ficou até conhecido como a guerra comercial Estados Unidos e China, né, que é exatamente essa guerra de barreiras aí de produtos. Eu trago o terceiro fator aqui, um fator mais doméstico, né? Eu trago a moeda do real comida um pedaço. Essa comida um pedaço aqui é a desvalorização que a gente teve cambial durante esse ano de 2020. O real chegou a perder mais de 40% de valor, né? Nas últimas semanas vem apresentando aí um pouco de alívio no câmbio. Isso se dá por alguns fatores que a gente vai explorar aqui, né, nos próximos slides aí, que principalmente o gasto fiscal, né? O Brasil teve um gasto fiscal elevadíssimo para padrões de países emergentes como o nosso, né, em desenvolvimento. Então, o que acontece é que o câmbio é o primeiro fator que responde a isso, né? E a gente teve uma deterioração do real que leva a um aumento de inflação de alimentos, né? Uma elevação de insumos, principalmente para a indústria, né? E acaba refletindo nos preços aí do que a gente vem acompanhando também. Aí o quarto fator é a própria evolução do coronavírus. A gente está vendo vacinas, né? Todos os dias aí surgindo nas notícias, com eficácia, né, acima de 90%. Agora o desafio é o desafio logístico, né? Então a gente começa a ver aí a questão de desafio logístico de como que o mundo inteiro vai ser vacinado o mais rápido possível. O Reino Unido deve ser o primeiro país, Estados Unidos, né, e outros países devem aprovar na sequência. E aí a gente fica na expectativa de quando que o Brasil vai entrar vacina também, para que a vacina possa dar mais confiança, né? O detalhe da vacina é a confiança, é a abertura dos mercados, né? É a volta da economia a girar na velocidade que precisava. E o quinto fator, que é o fator central, é um risco de recessão global, né? A gente vem vivendo aí desde 2019, quando começou a guerra comercial dos Estados Unidos e China e levou à desaceleração da economia global, né? A gente vem vendo aí um risco de recessão. O que o coronavírus fez foi acelerar esse processo, né? Acelerar esse processo em nível mundial. Então esse é o grande fator aí que o mundo também tá olhando, né? Na sequência. Eu trago para vocês algumas previsões, por exemplo, da FMI, né? O FMI estava muito pessimista lá no início da pandemia, né? Recentemente ele revisou aí essas expectativas de PIB, né? O Brasil ele espera um PIB negativo de menos 5,8. Ontem saiu dados do terceiro trimestre do PIB divulgado pelo IBGE. Então a gente deve ver algumas revisões do FMI, da OCDE, né? A gente deve ver aí algumas revisões aí nos próximos dias, tá? Mas ainda assim, né, a gente vê que o único país que deve crescer é a China, né? Todos os outros países desenvolvidos, inclusive os Estados Unidos, é crescimento negativo, né, para esse ano de 2020. Então, um ano bem devastador, né, principalmente para as economias europeias que já vinham cambaleando há um bom tempo, né? São economias que têm atividades aí mais voltadas também para a área do turismo, né? E acabam sofrendo muito mais do que economias desenvolvidas como os Estados Unidos, que tem já um apelo mais tecnológico, né? O grande pulo do gato da China foi cada vez ir mais para o lado da tecnologia, né? Da indústria, que é o que está retomando mais rápido, enquanto que serviços, né? Bares, restaurantes, academias vêm sofrendo mais. Olhando para o PIB brasileiro, e agora a gente tem os dados, então, desde ontem, né, o dado do terceiro trimestre, então o Brasil teve um crescimento aí de 7,7% no terceiro trimestre, foi abaixo do consenso do mercado. Nós aqui mesmo no Sicredi, a gente esperava aí um crescimento de 8,6%, então veio bem abaixo do consenso de mercado. Mas a gente tem que lembrar um fator importante: o Brasil viveu uma crise, né, que era que só o Brasil estava vivendo. Os outros países estavam crescendo, os Estados Unidos estava crescendo, né, lá em 2015 e 2016, e o Brasil estava enterrado aqui numa crise, né, que vocês vão lembrar, a crise de 2015 e 2016, foi uma crise provocada pela perda de controle da economia brasileira pelo governo brasileiro, naquela época o governo Dilma, né, aquilo até ficou conhecido como as pedaladas fiscais, que depois lá no governo Temer culminou com a aprovação do teto de gastos, né, que é a lei do teto de gastos. Então, o que aqui aconteceu aqui lá no governo Dilma, e aqui para nós na área econômica, tanto faz o político, tanto faz o partido, que a gente olha o que aconteceu, o que aquele político fez e que consequência teve, né? É importante deixar isso claro, a gente não tem viés político na análise, né? Então, o que a gente vê lá em 2015 e 2016 é uma forte, né, recessão, o juros teve que subir rapidamente, porque foi injetado muito dinheiro na economia, né, via gastos fiscais, para construir as grandes obras, os campeões nacionais, né, as empresas escolhidas lá para ser os campeões nacionais. Isso gerou uma grande circulação de dinheiro na economia, né, e o governo teve que puxar o cinto, subindo juros, né, e levou aí, então, ao aumento de desemprego, recessão nos anos de 2015 e 2016. E aí começa, então, vem o impeachment da Dilma, vem o Temer começa as agendas de reforma, os países começam a crescer, mas não o suficiente para recuperar aquela crise de 2015 e 2016. E aí o que acontece quando a coisa parecia que ia engatar uma primeira, né? O Bolsonaro foi eleito, esperava uma agenda de reformas bem robusta. O que acontece? Vem o coronavírus, pega o mundo inteiro de surpresa, inclusive o Brasil, né? Que não estava fazendo tudo que tinha que ser feito das agendas de reformas. E aí a gente sofre, né? Tem uma queda aí de mais de 11% nos 2 primeiros trimestres.
O pior trimestre foi o segundo, porque foi o segundo trimestre que a gente viu os lockdowns, né, nos principais estados do Brasil, então o fechamento total da economia, empresas paradas, né, siderúrgicas com as usinas desligadas, aquela confusão toda, né, que derrubou aí o PIB. E aí, no terceiro trimestre, a gente já viu a retomada da economia e uma retomada altíssima, né, a indústria mesmo bateu o recorde de crescimento e a indústria que mais cresceu foi a indústria que mais tinha sofrido também, que foi a indústria de transformação, né, máquinas, equipamentos, tudo que parou, né, ali no segundo trimestre, retomou numa velocidade altíssima, né, até porque a gente teve aí uma injeção maciça de dinheiro, né, do governo, que a gente vai ver mais para frente. O efeito perverso desse PIB muito negativo no primeiro e segundo trimestre é o desemprego, né? O Brasil bateu o recorde de novo de desemprego, o recorde anterior tinha sido nos anos de 2015 e 2016 ali, né? Principalmente na meados de 2016, em que a gente estava no auge da crise, né? Ali das pedaladas fiscais, né? E ali estava o desemprego batendo mais de 13%, né? Praticamente 13%. De desemprego. Agora a gente já supera 14,6%, muitos analistas já enxergam o desemprego aí bem possível que nos próximos meses vai atingir 17%. É muito desafiador, porque isso mina, né, a confiança dos consumidores, eles acabam adiando as suas decisões de comprar carro, casa, né, e aí isso acaba gerando aí um efeito, né, no mercado. É claro que boa parte desse efeito do desemprego foi absorvido, né, pela dose cavalar de dinheiro que foi injetado na economia brasileira. É uma dose sem precedentes na economia brasileira. A gente está vendo aí que o principal meio de transferência de renda foi o auxílio emergencial, né? Praticamente mais da metade do que a gente está vendo de 600 bilhões de reais que o Brasil injetou nos meses, né? Na economia aí foi via auxílio emergencial. Para vocês terem uma ideia, o Bolsa Família, né, que era o principal instrumento de transferência de renda, ele injetava em torno de 30 bilhões de reais por ano. Né? O auxílio emergencial, quando ele estava pagando R$600, ele injetava 50 bilhões por mês. Então, imagina que tinha muita gente que vivia na fase na linha da miséria e passou a ter acesso a R$600 e muitas vezes até R$1.200 por mês, porque a chefe de família tinha acesso a R$1.200. O que essas pessoas foram fazer? Consumir alimentos. Por isso que a gente vê os preços dos alimentos, batatinha, arroz, soja. Era a pessoa que vivia na fase da miserabilidade, né? Então, elas foram consumir alimentos e depois de alimentos foram consumir bens duráveis, TV, geladeira, fogão, né, equipamentos eletrônicos, celulares. Por isso que a gente vê, né, essa indústria voltando uma velocidade muito rápida, até porque o distanciamento exigiu, né? Os alunos todos tinham que ter um celular ou um computador para participar das aulas, né? A gente está 1 ano na universidade trabalhando praticamente remoto, então se exigiu, né? E aí a gente vê as desigualdades cada vez mais, né, aparecendo também nesse cenário. Então, quando a gente olha os gastos, comparando com países avançados, o Brasil gastou mais que países avançados. A gente gastou aí praticamente, né, 10% do PIB, né, para combater o coronavírus. Se a gente olha países em desenvolvimento, parecido com o Brasil, né, países emergentes, a gente vê aí que o Brasil gastou mais que o dobro, né, desses países. E essa conta ela vai ter que ser paga em algum momento, né? Não tem dinheiro de graça no momento que tu antecipou um gasto, né? Então agora no momento que tu antecipou um gasto, vai ter que puxar o freio de mão lá na frente. Né? Então, vai ter um pouco de ressaca aí, né, quando a gente olha os gastos fiscais. E olhando os números, aqui eu trago a estatística que vem do próprio Banco Central, né? Então, aqui a dívida líquida e a dívida bruta. A diferença da dívida líquida e da dívida bruta é as reservas internacionais, basicamente. O Brasil tem 350 bilhões de dólares em reservas internacionais. Então, quando a gente tira as reservas internacionais, a gente tem aí a dívida líquida, né? Mas o que o mercado olha muito é a dívida bruta, né? Então, na dívida bruta, o Brasil vinha com uma dívida muito equilibrada, ali nos anos de 2010 até 2013, né? Endividamento bem equilibrado. O que acontece é que vem lá o governo, né, Dilma, né, e começa a fazer os gastos fiscais acelerar via as grandes obras, via os campeões nacionais, perde o controle da economia, tentando gerar emprego, renda, né, porque o Brasil estava desacelerando. O que acontece é que começa a aumentar os gastos fiscais. E isso leva, então, né, ao que ficou conhecido pedaladas fiscais, acaba no impeachment, aí vem o governo Temer, começa a aprovar lá a lei de tetos, etc. Daí a gente começa a ver reforma da Previdência, parece que a coisa vai começar a engatar, né, para baixo, os gastos fiscais começam a direcionar para baixo, e aí vem o coronavírus e vem uma dose cavalar, uma enxurrada de dinheiro, né? Maior transferência de riqueza da história, lá nos Estados Unidos, né? Dinheiro de helicóptero, como se chama, né? Cheques para as pessoas, né? Por correio. Aqui no Brasil é poupança, né? Digital e as pessoas recebendo, então, auxílio emergencial. Foi importantíssimo, né? Talvez o Brasil estaria numa situação muito mais complicada se não tivesse auxílio emergencial. O que não pode é o Brasil manter o auxílio emergencial para frente. Ele precisa, agora que o Brasil saiu de uma situação delicada, ter que estancar o auxílio emergencial e fazer as reformas necessárias para que o país possa crescer, gerar emprego, gerar renda, né? O país não cresce com transferência de riqueza.
o país cresce gerando oportunidades para que os empreendedores possam empreender, gerar emprego, gerar renda, e aí sim o Brasil crescer, né? Então, o que a gente vê é esse desajuste fiscal, né, que precisa ser ajustado via as reformas, via as privatizações, etc. Mas isso, né, tem um efeito importante, porque o Brasil aí, né, passa a atingir provavelmente acima de 100% do PIB já nos próximos anos, né? O FMI fala que só se estabiliza a dívida brasileira em 2025. Então, uma segunda onda de coronavírus pode ser muito devastadora aí para a economia brasileira se tiver mais transferência de riqueza, né, via auxílios emergenciais, talvez mais para frente. Então, o principal efeito desse endividamento, né, é o câmbio. Então, o mercado estrangeiro olha para o Brasil tipo que nem aquele cunhado que tu gosta, mas tu não empresta teu dinheiro, a não ser que o juros esteja mais alto. Como o juros brasileiro está na mínima histórica, o investidor estrangeiro fica um pouco receoso de trazer dinheiro para o Brasil, né? Claro que a gente vê um pouco desse movimento, né, já se dissipando nas últimas semanas, né, e eu vou entrar um pouco de porquê disso também. Então, quando a gente olha 100% é muito ou pouco, depende com quem a gente compara. O endividamento da Argentina é 98%. E olha a situação da Argentina, né? O câmbio na Argentina é 78, 80 praticamente pesos por dólar, né? Isso no câmbio oficial, porque se tu olhar o paralelo é 150, né? Aqui no Brasil a gente está vivendo um câmbio de 5,15. Então ainda parece que a nossa situação é boa porque a gente tem uma reserva de liquidez muito boa, né? O Brasil não parece, né, que vai abrir mão também das reformas, então o mercado ainda acaba reagindo de uma forma mais interessante. Arthur, a gente tem uma pergunta do Mauro Bellini, que está ali no chat, tá? O Paulo Guedes anunciou na semana passada recorde de criação de vagas de emprego para o mês de outubro. Sim. Por que isto não refletiu na curva de taxa de desemprego? É o que a gente vê que tinha muita gente que tinha desistido de procurar emprego, né? Então elas não entravam na estatística, a forma de cálculo, né, que se utiliza para fazer essa estatística. E na medida que as pessoas começam a ver que a pandemia está sendo controlada, acontece que elas começam a voltar a procurar trabalho. Quando ela volta a procurar trabalho, ela entra na estatística de volta, por isso que a gente não vê esse reflexo nos números. Então é um pouco de como que é calculado, né? Então, a gente toma muito cuidado também com esses dados, porque a gente gosta, por exemplo, aqui na área econômica do Sicredi, a área econômica gosta de olhar os dados da população economicamente ativa. Quando a gente olha a população econômica ativa, esse desemprego já é mais que 20%. Né? Agora, quando a gente olha os números do IBGE, que tem esse fórmula de cálculo, o número acaba parecendo um pouco maquiado, assim, né? Não dá para dizer que é maquiado, mas o número talvez não represente realmente a realidade, né? Mas por que o mercado está reagindo bem? Porque teve toda essa transferência de riqueza, né? Isso gerou um aumento de poupança, então as pessoas têm mais um pouco de gordura para poder queimar. Por isso que a gente vê a economia ainda de uma forma crescendo rápido, né? A dúvida é o quarto trimestre. Vejam que o PIB do terceiro trimestre já veio abaixo do consenso dos analistas, já mostra uma desaceleração, né? Então, os números do quarto trimestre vão mostrar o quanto essa desaceleração ela é prolongada. Isso já reflete até o próprio auxílio emergencial, que era 600 e passou para 300. Então, a pessoa já perdeu metade da capacidade de consumo que ela tinha. Mas, seguindo aqui, depois a gente pode entrar mais em perguntas também. A gente fica bem aí disponível a responder. Se a gente não conseguir responder todas, podem mandar, ainda assim depois a gente responde para vocês, né? E vocês repassam aí para o pessoal também, bem tranquilo. Olhando para o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial, né, que o Banco Central utiliza aí para definir as metas de juros, né? O que a gente percebe é que lá em 2015 e 2016 a gente viu, né, o IPCA, a inflação, né, ultrapassando aqui o limite máximo, né? Existe uma meta de inflação, limite máximo, limite mínimo. O que acontece é que com essa injeção maciça de dinheiro, quando tem muito dinheiro circulando na economia, isso leva a um aumento de preços, né? Porque isso acelera a economia. Então, o que acontece? A inflação dispara, o Banco Central só tem uma alternativa, subir juros para controlar a economia e trazer a inflação para baixo, né? Para não perder o controle da economia. Então, lá em 2015 e 2016, a gente viu aqueles juros lá de 14,25%, né? Porque a inflação tinha disparado, né? Então, o que acontece é que tinha represado um monte de preço de energia, um monte de preço estava represado lá do governo, né? O que acontece é que essa inflação dispara, principalmente dos preços administrados, que a gente chama, né? Que são esses preços controlados, né? Pelos órgãos estatais. O que a gente vê é esse disparo de juros. E aí, na medida que o desemprego começa a aumentar em 15 e 16 e a economia começa a desacelerar, a inflação também começa a desacelerar. E aí a inflação vem caindo e desde então, desde 2016, a gente não vê, né, romper aí nem a meta, algumas vezes rompe a meta, mas nenhuma vez rompe, né, o máximo do limite máximo aí do IPCA. Mas já chama atenção, né? A recente aumento do preço dos alimentos, que deve continuar em 2021, e também o aumento das commodities, né? Seja as commodities alimentícias, mas commodities também como o petróleo, e tudo é petróleo, né? Tudo é minério de ferro, é o que a gente deve ver aí
é um aumento da inflação, e isso pode levar ao aumento de juros antes do que o mercado imagina, porque se a inflação sobe, o Banco Central precisa subir juros para frear a economia. Quando tu diminui juros, é como tu pisar no acelerador, né? Tu pisa no acelerador, a economia acelera porque o dinheiro fica mais barato. Quando tu sobe juros, tu pisa no freio, porque daí o dinheiro fica mais caro, as empresas tomam menos dinheiro, as pessoas tomam menos dinheiro, compram menos casa, menos carro, a economia freia. Então é mais ou menos nessa dinâmica, né? O Banco Central, ele não tem meta de taxa de juros. Ele pode ir a taxa de juros a zero, né? Se ele tiver ambiente para fazer isso. O que ele tem meta é meta de inflação, é a velocidade que a economia gira, né? Então essa é a grande meta que ele tem. Por isso que a gente vê esses movimentos de juros, né? Então tem momentos que o juros está mais alto, tem momentos que o juros está mais baixo. O juros mais alto que a gente viveu recentemente foi lá no ano de 2015 e 2016, que o juros estava 14,25. E aí todos os investidores estavam felizes, né? Por que estavam felizes? Porque tem aquele 1% mágico, né? Tu ganha 1% na renda fixa com pouco esforço, com pouco risco. E por que todo mundo gosta de ganhar 1%? Porque se eu ganho 1% ao mês, eu tenho 15% ao ano, se capitalizando dá 15% ao ano, em 5 anos eu dobro o meu capital. Então, se eu faço 15% capitalizado em 5 anos, em 5 anos eu dobro meu capital. Todo mundo adora dobrar o capital em 5 anos. O problema é que o juros veio caindo, e hoje a gente vive a mínima histórica da taxa de juros brasileira, 2%, né? Desde 1980, quando começou a série histórica do Banco Central, nunca teve um juros tão baixo. Então é difícil, né, tu ganhar dinheiro fazendo feijão com arroz, que é poupança e depósito a prazo. Tu precisa se experimentar em outros tipos de investimento, né? Por isso que a gente vê 3 milhões de pessoas indo para a bolsa, né? Tu vê pessoas indo para criptomoedas, por exemplo, tu vê pessoas se experimentando, né, abrindo negócio, né, tentando investir em outras coisas para tentar ter uma rentabilidade melhor. O que acontece é que o juros não vai ficar baixo para sempre, né? Vocês vejam, a curva, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela desce conforme o quê? Conforme a velocidade da economia. Então, se a economia acelerar, o juros vai acelerar também. E esse nível de juros baixo, ele não está acontecendo só no Brasil. Nos Estados Unidos, os juros é entre 0 e 0,25. Então, o juros praticamente zerado, se a gente olha a inflação, o juros é negativo, né? O juros real é negativo. Na Europa, a mesma coisa, juros negativo, né? Japão, taxa de juros negativo, Suíça, taxa de juros negativo, Austrália entre 0 e 0,25. Então, a gente vê poucas economias, né? Talvez Rússia, Turquia, Colômbia, México, tenham taxa de juros um pouco no mesmo nível que no Brasil. Então é um cenário desafiador, por isso que a gente viu uma saída de investidores estrangeiros do Brasil que agora começam a voltar, né? E por isso que a gente vê esse movimento de bolsa recentemente também, porque o dinheiro do estrangeiro vem voltando, porque lá fora a taxa de juros está zero ou negativa, aqui está 2%, então está melhor um pouco que lá fora. E aqui no Brasil tem expectativa do juros subir, então se a expectativa tem de juros subir, no longo prazo parece ser um bom negócio, desde que tenha as reformas, né? O efeito, né, quando a gente vê todo esse efeito fiscal, né, esse gasto desmedido, o primeiro fator que sofre, né, é o câmbio. Imagina uma panela de pressão, né, a panela de pressão da economia, a economia brasileira é uma economia relativamente fechada, né, a panela de pressão tem aquela válvula em cima, a válvula em cima é o câmbio. Então, quando a panela de pressão ferve, abre a válvula lá em cima, que é o câmbio, né? A gente já viu isso acontecer em 15, 16, que o câmbio vinha controlado e de repente disparou porque o governo perdeu o controle da economia, o primeiro efeito foi o dinheiro sair do Brasil. O dinheiro sair do Brasil, né? O que acontece, menos dólares circulando, o preço do dólar sobe, né? Então a gente vê esse efeito aí acontecendo em 15 e 16, e agora a coisa se repete, né? Quando começou a crise do coronavírus, o investidor estrangeiro saiu, né? A gente viu uma desaceleração global, desaceleração de importações, né? Principalmente porque o dólar foi perdendo força, o real foi perdendo força, então ficou caro importar, mas o Brasil também foi exportando mais, porque ficou mais atrativo. O que a gente consegue ver é que teve uma disparada, né, no câmbio, chegou até 6, né, no auge da crise, né, o pior câmbio aí, recente, né, dá para quase dizer uma maxi desvalorização, porque foi praticamente 40% de desvalorização, né, por isso aquela moeda de real comida. E aí, conforme o ambiente, né, global, né, a gente vai vendo o dólar, ele vem perdendo força não só contra o real, ele vem perdendo força no mundo inteiro, porque o mundo está vendo que os Estados Unidos vai injetar mais dinheiro na economia, ele deve desvalorizar o dólar em relação a isso. Isso também acaba gerando aí um efeito dos Estados Unidos ficar mais competitivo, né? Um dólar muito fortalecido tira a competitividade dos Estados Unidos também, né? Dos produtos que eles exportam. Então, o que faz é que o nosso câmbio começa a se apreciar, né? Então, a gente vê esse movimento aí do câmbio saindo lá de um câmbio de 6 praticamente para 5,15 ontem, né? Hoje eu não vi aqui como é que tá, mas deve estar mais ou menos no mesmo nível, né? Praticamente aí 5,13 nesse momento, né, o câmbio. Então, o câmbio bem abaixo, né, respondendo um pouco dessa volta do investidor estrangeiro em novembro, que trouxe aí praticamente 30 bilhões de reais, né, só no mês de novembro para a economia brasileira. A notícia positiva de tudo isso, para quem é principalmente empresário, né, e quem é que nunca foi tão barato tomar crédito no Brasil como foi nesse ano de 2020, né? Se a gente lembrar até alguns dias atrás, até o IOF estava com a alíquota zero, né?
Então, o governo tinha zerado a líquida de IOF, o IOF custa em torno de 3% do custo de crédito, né? Então, o que acontece é que tu estava ganhando ali praticamente 150% do CDI simplesmente para tomar crédito sem IOF. Né? Então, muita empresa que não tinha perfil tomador de crédito foi lá e aproveitou esse momento, tomou tudo que dava de crédito, forrou o caixa de dinheiro, está com o dinheiro aplicado, esperando o quê? Oportunidade. Oportunidade de quê? De negociar com o fornecedor um desconto, de comprar um concorrente, de investir numa empresa de tecnologia, alguma coisa, investir em um software, né? Ganhar mercado com isso. E aquelas empresas que pareciam que iam morrer, que iam ter dificuldade, né? Porque a crise tinha fechado as portas, aproveitaram o momento de tomar dinheiro e ganhar fôlego. Então, foi realmente um momento, né? O ano de 2020, com certeza, vai ficar conhecido como o melhor momento da tomada de crédito, né? Da história recente brasileira. O financiamento imobiliário disparou, né? A gente viu aí aumentar mais de 80% o financiamento imobiliário. Inclusive, nós no Sicredi, que não tinha perfil de financiar muito, né? Crédito imobiliário, a gente entrou forte também agora no crédito imobiliário, recentemente, né? Aqui na região. O crédito para pequena empresa cresceu aí na casa de mais de 20%, né? Pequenas empresas tinham muita dificuldade de tomar crédito. Quando é que tu viu o crédito para micro e pequena empresa, né? Os bancos não concediam, era muito difícil conceder crédito para microempreendedor, pequena empresa, né? E aí vem as linhas de Pronampe do governo, né? Os bancos abriram as linhas e as cooperativas também abriram a linha para os empresários. Essa linha secou rápido, muitos bancos fecharam a linha em praticamente 2 dias, né? Nós aqui no Sicredi, a gente abriu uma linha emergencial para turismo, com recurso próprio da cooperativa. Depois a gente abriu uma linha, quando esgotou a linha de Pronampe, a gente abriu uma linha de capital de giro próprio, né, com recurso próprio da cooperativa para as micro e pequenas empresas, exatamente para dar liquidez, né, para o mercado, né, e ajudar a criar uma ponte para atravessar esse momento tão difícil que as empresas estavam vivendo. E o mais legal de tudo é com um custo muito baixo, né? Chegou a fazer empréstimo com 3% mais Selic, 6% mais Selic. Aonde que se viu isso no Brasil, né? Até pouco tempo atrás, o custo de crédito era mais de 20%. Então, foi uma oportunidade única, né? E por isso também que a economia vem respondendo, crescendo aí 7,7%, porque está circulando muito dinheiro via crédito, né? O próprio financiamento de veículos também bateu recorde. Então, a gente vê vários segmentos batendo recorde, né, em função dos financiamentos. A questão é que não tem como emprestar dinheiro para sempre, né? Nós adoraria, porque a gente tem bastante dinheiro para emprestar, mas o que acontece é que quem toma dinheiro precisa pagar esse recurso, né? Então, isso depois, mais para frente, gera uma certa, né, uma acomodação econômica, né? Uma acomodação econômica. E aí eu trago, né, o Paulo Guedes vem falando muito aqui, né, de uma economia voltando no V, né, o símbolo da letra V. Cai forte, porque veio a pandemia, né, e arrasou a economia, porque teve os lockdowns, e aí sobe forte, porque se injetou 600, né, praticamente 600 bi de reais, né, fora todos esses auxílios aí, e mais toda a capacidade que se teve via crédito, né, de devolver condições para a economia. Então, sim, vê um crescimento em V, mas aqui no Sicredi, na área econômica do Sicredi, se fala, né, numa volta, né, num futuro aqui para frente, né, de uma economia no símbolo, né, do que a gente conhece como da raiz quadrada, né, é o símbolo da raiz quadrada. Porque o símbolo da raiz quadrada cai forte, sobe forte, mas depois começa uma acomodação, né? Uma acomodação por quê? Porque não tem como tomar crédito para sempre. O governo está endividado, as empresas estão endividadas, né? Elas precisam pagar, o desemprego está alto, né? Então isso cria uma certa dificuldade para o país continuar crescendo 7% para frente, né? E fica difícil de crescer 7% todos os trimestres para frente. A gente deve ver uma desaceleração na medida, né, que vai passando o tempo. E, claro, que tem um efeito que, para essa retomada ela ser mais forte, depende das reformas. Por isso que a gente fala que a gente está num cenário binário. Se as reformas acontecerem, o país vai crescer mais forte do que a gente imagina. Se as reformas não acontecerem, a gente vai ver uma deterioração cambial, a gente vai ver o país não crescendo na velocidade que a gente imagina, a gente vai ver o desemprego aumentando e vai ficar mais difícil, né, de atravessar esse cenário. Então é por isso que é um cenário binário, né? Alguns apostam de um lado, outros apostam do outro, a gente aposta na diversificação. Né? A gente aposta na diversificação porque é melhor, né, se proteger do que tentar adivinhar o futuro. Né? A gente tem muito receio com quem tenta adivinhar o futuro. A nossa ideia não é tentar adivinhar o futuro, mas sim construir, né, oportunidades de ter a melhor rentabilidade com o menor risco possível. Né? Até porque a gente trabalha com o dinheiro do nosso sócio, né, do nosso associado. Então a gente não tenta adivinhar o futuro. Olhando um pouco, né, para as projeções econômicas, e aqui é importante salientar, o Sicredi é considerado, né, entre o top 5, né, entre as 5 instituições financeiras que mais acertam projeções econômicas do Banco Central. Então, o Banco Central sempre revela, né, mensalmente e anualmente, as instituições financeiras que mais acertam as projeções que vão formar lá o relatório Focus, né? Então, essas projeções que eu trago para vocês é dessa semana. Pode ser que semana que vem todos os economistas de todas as instituições vão revisar as suas projeções, né? O que a gente visualiza aí
né, para a taxa Selic, né, que é a taxa básica da economia, aí é 2%, né, agora nesse ano, então tem mais uma reunião do Copom semana que vem, o Copom deve manter a taxa de juros em 2%, para o ano que vem a gente espera aí uma taxa de juros de 3,25% no final de 2021, começando o aumento de juros já, né, a partir do segundo trimestre. Por quê? Porque a inflação começa a aparecer em alimentos, então é importante o Banco Central dar o recado, né, de que ele está atento a isso, começar a subir juros e pisar devagarinho no freio, né, para não perder o controle da inflação, não perder o controle econômico. Para a parte de PIB, né, a gente enxerga aí um PIB também de 4,7% para 2021, uma queda de 4,7%, é uma das maiores da história recente brasileira, então realmente é um cenário desafiador. Para 2021, a gente vem revisando para baixo, né, a nossa projeção. Por quê? Porque essa desaceleração, sai o auxílio emergencial, não saem as reformas na velocidade que o mercado imagina. A gente começa a revisar para baixo a perspectiva de PIB, né? Até pouco tempo atrás era 3,5% para 2021, agora a gente já está em 2,9%, né? Essa previsão aí para 2021, o mercado também vem revisando para baixo. O IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, né, inflação oficial, a gente está visualizando aí 3,99% para final de 2020, né, com viés para cima, porque até recentemente a ANEEL, né, que é de energia elétrica, falou que vai ter um aumento aí em torno de R$100 para cada 100 kW, então isso deve pressionar a inflação, né, talvez vai levar a inflação até acima de 4%. Se a inflação é 4% e os juros é 2%, a gente está com uma taxa de juros negativa de 2% no mercado. Então, até que ponto, né, o investidor estrangeiro vai querer taxa de juros negativa? Até que ponto, né, o investidor brasileiro vai querer taxa de juros negativa? Por isso que a gente vê essa entrada de pessoas na bolsa, né, em fundos multimercado, em outras opções, tentando buscar capturar a rentabilidade acima da própria inflação. Para o ano de 2021, a gente deve ver desacelerar um pouco esse movimento de preço de alimentos, né? Então, isso deve desacelerar um pouco e a inflação também deve perder um pouco de força lá para 13,75. Quanto ao câmbio, a gente visualiza um câmbio aí de 5,40 para esse ano, então hoje o câmbio está rodando menos que a nossa expectativa, a gente vai revisando para baixo também a expectativa de câmbio, né? Mas a gente vê que talvez essas reformas não andar na velocidade que o mercado imagina, pode ser que a gente vai ver um pulo para cima aí no câmbio, né? Talvez até o final de 2020. Para 2021, câmbio mais próximo a 5,10, porque se a agenda de reformas acontecer e o mercado conseguir endereçar, né, tudo isso que a gente colocou aqui para vocês, a gente deve ver, né, uma apreciação do real frente ao dólar e o dólar perdendo força também frente a outras moedas globais. Então a gente deve ver um real um pouco mais, né, perto aí de 5,10. É claro, como eu disse para vocês, o ponto de atenção é o cenário binário. E aí já entro dentro um pouco dos desafios aí para 2021, né? Em que a gente tem, então, o primeiro grande desafio é a agenda de reformas. A gente está vendo que as reformas não estão andando na velocidade que o mercado imagina, mas o mercado ainda imagina que as reformas vão andar. Que reformas? Reforma tributária, reforma administrativa, né? Todas essas reformas são importantes, né? A gente viu recentemente a aprovação de lei de falências, a gente viu o marco do saneamento, agora veio o marco do gás. Então, tem uma série de coisas, principalmente as privatizações, né? O governo sinalizou aí privatização do Correio e da Eletrobras, que vão injetar dinheiro também na economia brasileira. Então, essas reformas são importantíssimas, né? A questão é a política, né? Como que a política vai se comportar. Agora está tendo aí, né, um racha, né, político para a eleição, né, ou reeleição do presidente, né, da Câmara de Deputados. Então, a gente deve ver que isso deve atrasar um pouco essa agenda de reformas. Provavelmente, a gente vai ver o ano de 2020 que não vai acabar. O que é isso? A gente vai entrar em 2021 com os problemas de 2020. O problema sanitário, de saúde do coronavírus, a gente vai ver o problema, né, que é o dos gastos fiscais. A gente deve ver isso se estendendo aí, né, e principalmente a questão da inflação, quando a gente olha para os insumos, né, e aqui eu trago o segundo fator, então, que é os insumos da indústria, né, que a gente vê pressionado por causa do preço global do petróleo, do minério de ferro, das commodities alimentícias, né, tudo isso acaba levando o preço do alumínio, do papel ondulado, né, de todos os insumos aí que a indústria usa, do aço, né, então isso gera aí um efeito, né, de preço de atacado, que já reflete no próprio IGPM, né, o IGPM já subia aí mais de 25% nesse ano, enquanto que o IPCA está aí praticamente a 4%, né, então em algum momento esse preço vai ter que vir para o consumidor. Aí a gente espera, então, que talvez lá em 2021 a gente vai ver esse preço chegando também no consumidor. O terceiro fator é que a gente deve ver os bancos globais, aí, os bancos centrais globais, principalmente o Banco Central americano, Banco Central europeu e Banco Central japonês, continuando injetando dinheiro na economia. Então, a economia vai viver ainda uma dose forte, né, de liquidez. Se a gente olhar, esses três bancos centrais já injetaram em torno de 12 trilhões, né, 12 trilhões de dólares na economia global. O quanto é isso? Se a gente olhar o PIB brasileiro, que é em torno de 1,3, né, 1,5 trilhões, a gente está falando aqui de uma injeção de 10
né, praticamente aí 12 vezes o PIB brasileiro em direção de estímulos globais. Então, uma dose cavalar de dinheiro que também está circulando no mundo e começa a vir para os países emergentes, né, na medida que a gente começa a ver o coronavírus se dissipar. Então, o coronavírus é o quarto fator, a gente deve ver como é que vai evoluir, né, o coronavírus em razão à vacina, a logística da vacina e etc. E uma coisa é certa, talvez a gente não vai ver aquele cenário lá de recessão global. O que a gente vai ver é alguns países saindo mais fortalecidos, né, e aí uma recuperação em formato de K, né, a letra K, imagine o formato da letra K, em que alguns países saem mais fortalecidos, outros países sofrem mais. Países voltados a commodities vão sofrer mais, países que envolvem mais o turismo, serviços vão sofrer mais, países que têm mais apelo à tecnologia, etc., vão ter uma condição diferenciada, né, vão poder ter um crescimento maior aí, esperado, né? Do mesmo jeito que os setores, né? Quando a gente olha, por exemplo, o setor de serviços, né? Bares, restaurantes, academias devem sofrer mais. Quando a gente olha o setor, né? De transformação, indústria, etc., se a economia continuar aberta, né? Sem novos lockdowns, a gente deve ver um crescimento maior, né? O próprio setor de área de tecnologia é um ano fantástico, né? Vocês que são da área de tecnologia sabem melhor do que eu, né? Então, o que acontece, a gente vê aí o setor de tecnologia disparando, porque todo mundo depende da tecnologia nesse momento, né? E vem dependendo cada vez mais. Então, a gente deve ver essa aceleração. Aí vem, então, já uma outra pergunta, né? Como melhorar a rentabilidade? Não tem milagre, né? Precisa diversificar. O cenário, a gente está frente a um cenário binário, é preciso não botar todos os ovos na mesma cesta, é preciso colocar ovos em cestas diferentes. Um pouco em imóvel, um pouco em participação de empresas, um pouco em dinheiro, né? Dinheiro circulando, dinheiro ativo financeiro nunca é demais. E esse dinheiro ativo financeiro, tu pode dividir ele em várias classes de investimento diferentes. E aí existem também perfis diferentes de investidores. A gente tem investidores perfil conservador, moderado e arrojado. O perfil conservador é aquele investidor que ele não está disposto a correr grandes riscos, ele quer ganhar um pouco de dinheiro todos os dias, ele não quer rentabilidade negativa, mas também ele sabe que ele não vai ter uma rentabilidade muito acima da que a rentabilidade que é a taxa básica da economia. Então, num perfil conservador, né, fazendo aí fundos de renda fixa, depósitos a prazo, né, que são os CDBs, né, as LCAs, que são as letras de crédito, que são isentas de imposto de renda da pessoa física, e também aqui tem oportunidades da pessoa jurídica, né, para alguns investimentos de renda fixa, dá para te esperar aí uma rentabilidade entre 2,6% e 3%, né, num cenário aí otimista, né, no cenário pessimista em torno de 2,6%. Olhando para um cenário por um perfil mais moderado é aquele investidor que tem a capacidade de absorver risco, né, oscilações de mercado, que ele pode ter um pouco de rentabilidade negativa, que ele não se importa. Inclusive, muitas vezes ele vê essa rentabilidade negativa como uma oportunidade de comprar coisas que ele gosta barato. O que acontece é que dá para esperar aí com uma certa diversificação, já entrando em fundos multimercado, em fundos de ações, né, uma diversificação que vai levar a uma rentabilidade aí em torno de 7,52%, né, no ano, e em torno de, aí de menos 1,46% no cenário pessimista. Então, aqui já tem um risco de rentabilidade negativa, né? O que a gente vê aí é uma rentabilidade acima até, num cenário otimista, né, acima de 278% da taxa de juros de mercado aí da Selic, que é 2%. No cenário arrojado, o cenário arrojado é aquele investidor que não tem medo de volatilidade, né? Ele vê as oscilações de mercado como uma grande oportunidade de comprar coisas baratas que ele gosta. Então, quando a bolsa caiu 30% lá praticamente entre março e abril, esse cara aqui que é perfil arrojado, ele foi lá e comprou mais ações, porque ele acredita o quê? Que ele acredita que ele está comprando coisas que ele gosta barato. Para ele, 30% de queda é uma oportunidade, não um risco. Então, o que acontece é que esse investidor, como ele se coloca mais numa posição de assumir mais risco, ele tem também capacidade de ter mais retorno, né? Mas também pode ser que o retorno seja negativo. Quando a gente projeta a carteira aqui, olhando para fundos multimercado, e não só multimercado nacional, mas multimercado com alocação, inclusive, internacional, né? Bolsa americana, olhando também, né, para portfólio aí de ações, né, no mercado brasileiro, a gente tem capacidade aí de entregar uma rentabilidade acima de 14%, né, no cenário otimista, e no cenário pessimista negativa de menos quase 8%, menos 9%. A gente tem investidores que têm rentabilidade até maior do que essa. Depende do que é, depende do quanto arrojado é. Tem investidores que são ultra arrojados. Então, ele tem uma capacidade de ter 30%, 40%, 20%, né, do seu portfólio aí em ações, né, seja ações brasileiras, seja ações multimercado, né, via fundos. Então, isso acaba levando ainda mais a possibilidade de rentabilidade, né? E como inovar, né? Como inovar aí, né, já indo para a parte final aqui da minha apresentação, né? Como inovar nesse cenário, né, que a gente vê as inovações tomando conta, né, principalmente nesse ano que a gente viu aqueles 5 anos em um, né, o que a gente achava que as transformações, né, tecnológicas iam demorar 5 anos para fazer,
aconteceu tudo em um ano só. Então, isso trouxe uma série de desafios, mas trouxe muito mais na nossa visão aqui oportunidades, né? Principalmente para quem quer empreender. Muitas vezes nos perguntam assim, quando que é o momento de empreender? Né? Agora é momento de empreender? A gente sempre fala, né? Nós aqui do cooperativismo, uma empresa, né, o Sicredi, que tem 117 anos, para nós é sempre, todo momento é o momento de empreender, porque sempre tem, quando tem um problema, tem uma oportunidade. A questão é visualizar essa oportunidade, resolver o problema do teu cliente, do teu associado, que isso vai te dar espaço, né, para capturar as oportunidades. E quando a gente olha, né, para a questão da tecnologia, a gente pode ver que as maiores empresas do mundo hoje são empresas de tecnologia, né? A Amazon, a Apple, a própria Microsoft, o Google, o Facebook, né? No lado da América do Norte, né? Pelo lado da Ásia, a gente vê também grandes empresas, né? Claro que ali tem um peso grande da empresa de petróleo saudita, né? Mas a gente tem ali o Alibaba, a Tencent também, né? Tem outras empresas aí na Ásia, na China, né? Principalmente também. Na Europa também a gente vê empresas mais voltadas também, não tanto para a tecnologia, mas em empresas que estão voltadas para a tecnologia farmacêutica, que não deixa de ser também uma tecnologia, né? Inclusive, se a gente for ver, a América do Sul e a Ásia e a África nem aparecem aqui, né? Nesse ranking aqui do How Much. Então, é um desafio, né? Transformar nossa economia brasileira numa economia mais voltada para a tecnologia, né? Então, eu acho que aqui esse trabalho do Trinopolo é o trabalho fundamental, né? Para que a gente possa ver o Brasil entrando nesse tipo de ranking, né? Ranking das maiores empresas de tecnologia, das maiores empresas do mundo. E aí vem um papel, né, muito interessante que a gente começa a ver do Banco Central brasileiro, e é importante reforçar que o Banco Central brasileiro é reconhecido como um dos melhores bancos centrais do mundo, né? Inclusive, o presidente do Banco Central foi eleito recentemente um dos melhores do mundo também. E a gente vê uma agenda, né, que é conhecida como Agenda Banco Central Mais, em que existem pilares, né, dentro dessa agenda, né, em que tentam promover uma democratização, né, financeira, levando o mercado financeiro para lugares onde o mercado financeiro não chegava, né? É aquela bancarização, né, conhecida como a bancarização das pessoas, né, para que elas tenham acesso a crédito, produtos financeiros, né, possam ter acesso a desenvolvimento. E dentro dessa agenda, na agenda da inclusão, chama atenção a questão do incentivo ao cooperativismo. Então, o Banco Central vem criando toda uma agenda, né, específica de incentivo ao cooperativismo. E a gente vem vendo, então, o crescimento do cooperativismo, né? A gente sempre fala que o grande concorrente nosso, né, do Sicredi, não são os bancos. O nosso grande concorrente é o desconhecimento, né? As pessoas não conhecerem do cooperativismo. Porque no momento que elas passam a conhecer, passam a fazer parte do cooperativismo, passam a ter acesso a produtos e serviços com melhores condições, elas passam a ver que realmente os bancos não são os concorrentes. Né? Então, o incentivo ao cooperativismo por parte do Banco Central vem levando uma aceleração. Tanto que a gente já vê duas instituições no top 10 aí da Valor, né? Entre as 10 maiores instituições financeiras, duas instituições cooperativas, uma delas o próprio Sicredi, né? Como as maiores instituições financeiras do Brasil. E, além disso, o que interessa aqui para nós nesse momento também, para a gente olhar um pouco mais a fundo, é a questão das inovações. E aqui, principalmente, o pagamento instantâneo, que é o Pix, que é uma grande transformação para todas as empresas, né? Acredito que todos vocês, ou alguns, já tenham feito transações com o Pix, e a gente vai ver que são vantagens absurdas, né? Até então, se falava no débito à vista, né? O débito à vista, tu passava a tua compra lá no estabelecimento, o estabelecimento vai receber, né, às vezes no mesmo dia, às vezes só no dia seguinte o dinheiro. O Pix, o pagamento não é à vista, o pagamento é instantâneo, é que nem tu pegar o dinheiro na mão, é dinheiro para um lado, dinheiro para o outro. Então essa é a grande revolução do Pix, sem nenhum tipo de taxa, a maioria das instituições não está cobrando, né, tarifa para fazer transação de Pix, não tem ainda tributação sobre o Pix. Então o Pix vem como uma maneira fantástica de fazer, né, pagamentos, né? Se vocês não estão olhando para isso, né, que vocês são do mundo da tecnologia, é preciso olhar porque está uma série de desenvolvimentos, uma série, né, de transformações que o Pix vai trazer no curto prazo aí para todas as instituições. E a outra é o Open Bank. O Open Bank muda completamente também o panorama, né, de concorrência entre as instituições financeiras e abre o mercado para instituições não financeiras atuarem na área financeira. Então vejam, né, a grande beleza disso. Quando a gente olha as transformações, né, a gente está vendo que as transformações da inovação elas são muito mais significativas e muito maiores do que o mercado imagina. Por exemplo, na primeira semana do Pix, né, teve mais de 12 milhões de transações. E lembre, não é débito à vista, né? Muita gente pensa, o Pix é tipo mais uma forma de débito à vista. Não, é pagamento instantâneo. É dinheiro virtual, é o dinheiro para um lado, o dinheiro para o outro, isso de forma instantânea. Isso muda tudo. Imagina uma empresa que tem problema de fluxo de caixa.
né? Uma empresa pequena. Geralmente o problema das empresas é fluxo de caixa. Aí ele precisa pagar o fornecedor à vista, mas recebe a prazo. Então isso gera um descasamento de caixa, ele precisa se financiar. Com o Pix, ele resolve boa parte desse problema. Ele não precisa mais usar a maquininha de cartão, ele pode usar a transação do Pix, ele vai receber instantâneo. Então resolve um problema, né, das empresas. O pagamento instantâneo na segunda semana dobrou de tamanho, né? As transações na primeira semana, o ticket médio era em torno de R$90, na segunda semana passaram para 400. E a gente deve ver até fevereiro as instituições aumentando os limites de transação de Pix. Então isso deve levar lá o cara a comprar um carro, uma casa, um apartamento, tudo via Pix. Um sábado, um domingo, né? Hoje em dia, quero vender um carro no domingo. Tem que esperar a segunda-feira para mandar uma TED. Não tem mais isso. Né? Hoje tu pode receber um Pix na mesma hora, qualquer hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma revolução. Isso deve se estender para o câmbio, né? Então, não só transações, né? Mais para frente tem outras transformações do Pix, que devem, inclusive, permitir transações de câmbio, tu mandar repasse de recursos para outras instituições em outros países, moedas estrangeiras. Então, é realmente uma evolução. E também pagamento de tributos, né? O Pix já está recebendo pagamentos de GRUs, né? Das guias de arrecadação. E aí deve passar aí também a receber as DARFs. Então, isso vai ser uma transformação na própria forma de receber tributos. O governo vai receber o tributo muito mais rápido, né? Estão vendo que o Paulo Guedes está falando, né? Que vão agora mandar mensagem para as pessoas que receberam auxílio emergencial de forma inadequada, né? Que não deveriam ter recebido, para devolver o dinheiro. Essa devolução de dinheiro muito provavelmente vai ser via Pix. Então, as pessoas vão receber uma mensagem, vão acessar o site, vai gerar o QR Code, vai pagar via Pix, o governo vai receber instantâneo. Tem uma expectativa de receber R$1 bilhão de volta. Então, é uma revolução. O Open Bank é o compartilhamento de dados, né? Então, é uma plataforma de compartilhamento de dados, de produtos e serviços, mediante o consentimento do consumidor, e isso é interessante, porque o consumidor ele vai ser o grande guardião dos seus dados, né? Então, ele vai poder escolher se ele quer compartilhar ou não, e me parece que não compartilhar os dados vai ser ruim, porque não compartilhar os dados, tu vai deixar de ter acesso, né, ao mundo todo de concorrência entre instituições financeiras e não financeiras. Então, para a empresa e para o consumidor, vai ser vantagem compartilhar os dados, porque ele vai ter acesso a ofertas, né, cada vez melhores, né, uma concorrência cada vez maior entre as instituições. A primeira fase do Open Bank, ela foi prorrogada, né, foi, na verdade, adiada, né, foi jogada para frente, era para começar agora no mês 11, mas como veio o Pix, né, e o Pix exigiu muito da transformação digital das empresas e das instituições financeiras, o governo e o próprio Banco Central acharam melhor, né, jogar para frente, né, o Open Bank e começar lá a partir de fevereiro. Mas fevereiro está aí, né, está aí do lado. Então, o que a gente vai ver na primeira fase é o compartilhamento de ofertas e produtos das instituições financeiras para o Banco Central. Então, todas as instituições financeiras vão ter que abrir para o Banco Central qual que é o seu cardápio de produtos e serviços, né? Olha, a minha tarifa de cesta de contas é tal, isso, a minha tarifa de saque de banco, de saque de caixa eletrônica é tanto, né? Então, vai ter todas essas informações e todas as instituições vão ver o cardápio das outras instituições. Na fase 2, o que a gente vai ver é esse compartilhamento entre o que o consumidor vai dizer se ele quer compartilhar suas informações entre todas as instituições. Então, se tu tem um crédito tomado no banco X, o banco Y vai saber que tu tem aquele crédito tomado, qual que é o prazo, qual que é a taxa, e vai poder entrar em contato contigo, né, e tentar ofertar uma taxa mais adequada, uma condição melhor. Na fase 3, o que a gente vai ver, né, é o compartilhamento, né, de operações de crédito entre instituições financeiras e não financeiras. Então, tu vai poder começar lá uma operação de crédito dentro de um site, né, de um shopping lá, dentro da Magazine Luiza, e sair com financiamento de uma instituição financeira, né, de um banco, de uma cooperativa, o que for. E a fase 4 é o compartilhamento total de todos os produtos e serviços financeiros que a gente chama de Open Finance, que tu vai poder, então, olhar, né, seguros, previdência, consórcios, todos os tipos, né, de produtos e serviços. Então, a gente vê uma série de oportunidades, né, de questão aí de compreensão do próprio consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, uma maior segurança, né, das transações, novos modelos de negócio surgindo, mais oferta de produtos e serviços, né. A gente deve ter novos players entrando na economia brasileira, então essas grandes empresas de tecnologia, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, querendo entrar no mercado financeiro, né, e trazendo uma escala econômica, aumentando a competição entre as instituições financeiras e não financeiras, trazendo mais pressão de diferenciação e eficiência. E aí, para finalizar aqui, né, eu trago alguns insights finais, principalmente para vocês da área de tecnologia, né, que os grandes ganhadores aqui são as consumidores, as empresas e a própria sociedade, né? Por quê? Porque cada vez mais os consumidores vão estar propensos a repensar a sua relação com a instituição financeira. Para nós, no cooperativismo é ótimo, porque mais gente vai se experimentar no cooperativismo, vai testar novas instituições, né? E a gente tem, né, mais produtos e serviços com
vantagens, né, com valores com preços mais justos para atender, né, esses novos consumidores que vão surgir. Outra coisa é a redução de custos e otimização de processo de empresa. Então, aquele TED Doc que tinha um preço absurdo para as empresas, né, o boleto que o cara tinha que pagar, a emissão de boleto, a própria cobrança, né, o tempo de recebimento da cobrança, e tudo isso vai passar a ser instantâneo, né? Via aplicativos aí que vão envolver o Pix, né? E via outras tecnologias que a gente nem sabe ainda que vão ser criadas por empresas de tecnologias como as de vocês, né? Que vão poder auxiliar, né? E trazer inovações para o mercado. E a gente vai ver, então, uma transformação focada em criação de valor, experiência do consumidor, resolvendo problemas reais, né? E reinventando, principalmente, os produtos e serviços financeiros e não financeiros. Então, pessoal, da minha parte era isso, né? Foi intenso aqui, né? Mas eu quis contemplar também a maior parte aí de questões para que a gente pudesse abrir, então, para perguntas, né? Fico aberto aqui para as perguntas, vou descompartilhar minha tela. Foi um prazer estar com vocês aí nessa manhã. Então, Arthur, muito obrigado. É uma quantidade de informação absurda, ela é densa, né? São informações densas, mas a tua didática é fantástica mesmo, Arthur. Olha, parabéns. Muito bom mesmo. Eu tenho aqui algumas perguntinhas do pessoal, tá? A Geraldine está fazendo uma pergunta sobre o IGPM. Não apareceu na tua apresentação, e por isso que eu deixei ela para o final, né? Por que a gente tem uma preocupação com o IGPM? Tá? A grande maioria dos nossos contratos de cliente e fornecedor, né? Ele está amparado no IGPM e alguns era o antigo NPC, agora IPCA, né? O que explica esse salto do IGPM em relação ao IPCA, que em outubro acumulou aí 20% nos últimos 12 meses? Ótima pergunta, excelente, né, Juremir? O que acontece é o seguinte, primeiro a gente tem uma questão aqui de quem calcula, né? O IPCA é calculado pelo IBGE, né? Enquanto que a gente tem aí o IGPM calculado pela FGV. Além disso, a metodologia de cálculo é diferente, né? Quando a gente olha para, por exemplo, o IGPM, a gente tem o preço ao atacado, né? Então, o preço ao atacado é basicamente insumos. E o que a gente viu? A gente viu um desligamento da economia no segundo trimestre. Então, imaginem, por exemplo, uma empresa siderúrgica. Quando ela desliga os altos fornos dela, ela não consegue ligar isso de um dia para o outro. É todo um procedimento, tanto para desligar quanto para ligar. Então, quando tu vê a CSN, Gerdau, todas essas grandes empresas desligando os altos fornos, fechando a sua produção, o que acontece é que a gente tem uma crise de desabastecimento, né, de insumos. Como a gente teve uma dose cavalar de dinheiro injetado na economia, a velocidade da retomada dos insumos, né, ela não acompanhou a velocidade que a economia retomou. Então, a gente teve um choque, né, tanto de oferta quanto de demanda. E isso gerou, então, essa pressão, né, principalmente aí nos insumos da indústria, né, que foi o que pesou bastante dentro do próprio IGPM. Além disso, a gente tem um fator, né, que é importante também, que é a demanda asiática. A demanda asiática ela é altíssima para commodities, né? A China, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, o maior parceiro de importação, que o Rio Grande do Sul exporta é a China, né? Em torno de 34%. Então, a gente olha para esses dados, né? Principalmente para commodities, o peso, né? Desse apetite, né? Dos países asiáticos, né? Ele é gigantesco. Então, ele acaba levando uma pressão de preço também das commodities, sejam elas commodities, né? Voltadas para a indústria de transformação, para a indústria, sejam elas também commodities alimentícias, né, que acabam pesando dentro depois lá e refletindo dentro do IPCA. O IPCA ele reflete muito mais, né, a inflação do consumidor, né? Então é aquela que o cara vai no mercado, né? Então tem cestas diferentes também de consumo. Então aqui, por exemplo, o transporte, o combustível, a energia elétrica acaba tendo um peso maior dentro do IPCA. Alimentos passa a ter um peso maior dentro do IPCA, diferente do IGPM, né? Que lá tem o Índice Nacional da Construção Civil, tem outros índices que contam lá dentro do IGPM. E a questão é que muita gente se assustou realmente com o IGPM, né? Principalmente quem tem imóvel alugado, que aluga imóvel, se assustou, porque uma correção aí de 25%, quem é que está preparado para isso, né? Então, muita gente está até repensando, né? Opa, será que vale a pena eu investir no meu imóvel próprio ou será que eu continuo pagando aluguel? Será que isso vai ser para frente assim? O que a gente acredita que o IGPM ele deve se arrefecer assim, nos próximos meses, na medida que a gente vai vendo, né? A voltar, né? A quantidade de insumos necessária, né? E a economia, a gente viu, ela dá esse salto, né? Que a gente conhece aí como raiz quadrada, em que a gente tem esse salto agora que pressiona o IGPM, e é difícil para as empresas repassar isso para o consumidor, então o IPCA não responde na mesma medida que o IGPM, né? Imagina o mercado.
eu não tenho como repassar 30% do preço da batata, porque senão eu fico mais caro que o meu vizinho aqui do lado e o cara vai comprar em outro lugar. Então, o preço do consumidor, ele sobe numa velocidade menor, mais devagar, mas ele sobe constantemente. Enquanto que o preço do atacado, ele dá essas flutuações, né? Então, quem tem que absorver isso no primeiro momento é o empresário. E ele não consegue repassar isso total para o consumidor, ele precisa passar gradativamente para o consumidor. Então, a gente deve ver esse efeito de GPM, né, se arrefecer nos próximos meses, a gente deve ver o que o IPCA acelerar um pouco, né, porque agora precisa compensar essa absorção que o empresário teve, precisa compensar lá no consumidor, né, via IPCA. Então, essa dinâmica de cálculo é que explica um pouco, né, por que tem essa diferença tão grande entre um e outro. Legal. Obrigado, Arthur. Obrigado, Geraldine, pela pergunta. Aí o Marcos Freire tem uma pergunta. Você falou que as pessoas receberam auxílio emergencial e compraram comida e isso fez com que o preço dos alimentos aumentasse. O dólar alto, fomentando a exportação de alimentos, também não influenciou nesses preços? Com certeza. É um processo que a gente chama que é a tempestade perfeita, né? É aquela cenário, excelente pergunta, com certeza, né? Esse ímpeto dos países asiáticos, ele também é por commodities alimentícias, são bilhões de bocas que têm que ser alimentadas, né? E a China tem muito dinheiro, muito recurso, né? Para poder fazer e aumentar seus estoques. Então, o que a gente vê é soja, milho, né? Tudo isso batendo recorde. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma situação peculiar, né? Quando a gente olha os dados do Rio Grande do Sul, né? O nosso PIB, por exemplo, do Rio Grande do Sul, vem crescendo menos do que o PIB brasileiro. Por quê? Porque a gente teve a estiagem, né? A gente não teve só o coronavírus, a gente teve a estiagem. A estiagem praticamente reduziu a quantidade, né, que a gente tinha de colheita de grãos, com exceção, né, do arroz, que é uma cultura que exige já muita água, né, para poder ser realizada. O milho, a soja, né, essas outras culturas aí, né, sentiram demais. Então, se não fosse o preço ter se elevado, e o preço se elevou até porque a colheita foi menor, né, e existiu o ímpeto também de consumo lá dos países asiáticos, o que acontece é que a gente teria, né, uma situação ainda mais delicada. Então, a gente teve uma tempestade perfeita, que foi a estiagem, que reduziu a quantidade que tinha, que foi colhido, mas, por outro lado, a gente tinha essa pressão, tanto doméstica quanto internacional, né, de alimentos, que levou ao aumento de preço, né, e a própria desvalorização do real, né, que também foi um efeito via gastos do governo, né, que fez com que os alimentos ficassem mais caros. Né? E aí a gente tem que pensar, por exemplo, a classe média, né? Não consome só feijão com arroz, tem o quê? O vinho, o azeite de oliva, né? E são produtos o quê? Importados. Então, quando tu importa azeite de oliva, tu importa vinho, o que acontece é que tu vai sentir ainda mais, porque ficou mais caro trazer esses produtos de fora, né? O próprio questão também, a gente tem o biodiesel. O biodiesel se utiliza, né, dessas commodities de agro para ser produzido. Então, a gente viu, pelas primeiras vezes, o Brasil importando óleo de soja para poder fazer biodiesel, porque não conseguia atender. A gente viu o Brasil reduzindo a alíquota zero de arroz, de várias coisas, porque criou uma escassez interna que... Né? E não só as commodities alimentícias de grãos, mas também a gente viu o preço de alimentos de carnes, por exemplo, das proteínas, também bater recorde, né? Preço de boi gordo, o preço do próprio frango, né, peixe, porque é uma sequência, né? Então o Brasil também é um país aí que exporta muita carne, né? E ficou atrativo. O exportador ele pensa, vendo no mercado interno, mando para fora e recebo em dólar. Então ele faz esse peso, né? E aí vem muito também o papel do governo de poder equilibrar isso, né, com as alíquotas, alíquota de importação, alíquota de exportação, né? Poder ajustar o mercado, né, com esse tipo de tributação. Legal, obrigado, Arthur. Tem mais uma perguntinha só, a última, a gente já está passando um pouquinho do tempo, mas ela é bem bacana. O Luiz Fernando está pedindo sobre o Pix. Você acredita que o Pix vai evoluir para substituir o boleto e a cobrança bancária? Com certeza. Isso é a próxima evolução do Pix, já está em desenvolvimento, né? Todas as instituições praticamente já estão trabalhando com isso. A cobrança, a folha de pagamento, tudo isso que a gente vê hoje, né? Aquele boleto, código de barra, esquece. Tudo isso vai ser feito de forma instantânea. Né? Imagina que hoje uma empresa tem lá um restaurante, eu vendo a crédito. Daí se eu não antecipo, daí para antecipar, primeiro, para receber a crédito, tu paga a taxa da adquirência da bandeira e do cartão da instituição financeira. Segundo, além disso, tu vai receber só lá no prazo, né? Conforme o prazo que tu vendeu, tu vai receber só naquele prazo. A não ser que tu faça o quê? Pague para antecipar. Aí tu tem que pagar para antecipar, né? Para poder usar o dinheiro que já seria do teu próprio fluxo. O que acontece, tu vende a débito, tu vende de tarde, tu vai receber só no dia seguinte, muitas vezes, depende da instituição. Às vezes tu recebe antes, às vezes no dia seguinte, né? Se tu vende de manhã, às vezes tu vai receber de tarde. Com o Pix,
é instantâneo, 24 horas por dia, todos os dias, 7 dias por semana, de manhã, de tarde, de madrugada, né? Tu passa o Pix lá do cara que está entregando o lanche na porta dele, tu já recebeu o dinheiro na tua conta. Então é uma revolução. Isso vai para boleto, isso vai para impostos, isso vai para tributos como um todo, isso vai para cobrança, folha de pagamento, tudo vai caminhar para pagamento instantâneo. E isso vai gerar o quê? Mais competitividade entre as instituições, mas também vai gerar um movimento positivo, porque vai resolver o problema de fluxo de caixa de muita empresa. Né? Vai resolver. Hoje, o maior problema das empresas é fluxo de caixa, né? Que ele tem que resolver via antecipação. E às vezes, não é que eu estou falando mal da antecipação, bem pelo contrário, tem muito empresário que não se dá conta, às vezes, em coisas simples, né? Acha caro pagar 2% para antecipar o crédito na maquininha. Mas ele não se dá conta que se ele antecipar aquele crédito que já é dele para 2%, ele pode pegar esse dinheiro, em vez de puxar o dinheiro do bolso, pegar esse dinheiro que ele antecipou, ligar para o fornecedor dele e dizer assim, olha, eu quero comprar à vista, me faz aí um desconto. O cara te dá 10% de desconto e tu pagou 2%, então quer dizer que tu ganhou 8%. Quanto produto tu tem que vender, quanta coisa tu tem que fazer para ganhar 8%? Então, às vezes, esse pensamento, assim, coisa simples, né, que a gente tenta levar também para o empresário, para ele se dar conta, né, que muitas vezes pagar um pouco também não é tão ruim, né? Agora tu tem que escolher a instituição certa, né? Uma coisa é tu tá pagando 4 quando tem oferta 2 no mercado. Então procurar a instituição certa, né? Nós aqui no Sicredi, a gente tem essa questão do preço justo, dificilmente a gente perde, né, na competitividade com outras instituições. Então é essa situação, né? Então o pagamento instantâneo veio para ficar. A tendência é cada vez vir com mais força, né? E vai cobrir aí todos os tipos de pagamento, né? Inclusive os próprios boletos, na medida que a tecnologia vai evoluindo. E aí vem o papel das empresas como vocês, ajudar nesse desenvolvimento. Hoje, o principal gargalo das instituições financeiras é pessoas. Não é equipamento. Equipamento a gente tem dinheiro para comprar. O problema é pessoas capacitadas que conheçam de TI, conheçam de desenvolvimento, conheçam de programação, né, para trabalhar. Tanto que a gente vê aí uma série de movimentos no mercado de instituições financeiras comprando o quê? Instituições de empresas de tecnologia. Não é por causa da empresa de tecnologia, por causa do sistema, do servidor, do cliente, é por causa das pessoas que trabalham lá, né? Porque tu precisa desenvolver esses sistemas internamente. Legal, muito obrigado, Arthur. Acho que tem mais perguntas, mas daí depois a gente encaminha e responde no privado daí para o pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Arthur. Edson. Agradeço bastante, pessoal. Um prazer estar com vocês aí. Convido quem não conhece o Sicredi que venha conhecer. E até mais. Obrigado, Arthur. Realmente foi uma explanação com muito conteúdo, né? Já recebi algumas mensagens no WhatsApp, né? Pedindo algumas telas aí tuas também, né? E a recomendação é a gente reassistir, não tem jeito, né? Algumas partes aí para compreender tudo, né? Mas com certeza vai ser muito útil, né, para nossas empresas, nossa comunidade aí, se paute por esses temas aí para 2021. Então, obrigado pela tua disponibilidade. Estendemos esse agradecimento a toda a cooperativa Sicredi, né, pela parceria que tem conosco durante esses últimos anos, né, trazendo conteúdo, apoiando nos nossos eventos. Então, muito obrigado a todos, né? E eu quero agora também estender, como sendo o último Bom Dia TI do ano, reforçar o nosso agradecimento à Algar Telecom, à Bitcom, a Metadados e a Novo, que foram os patrocinadores desse ano. Foi um ano atípico, mas continuaram acreditando e temos certeza que a gente conseguiu fazer os entregáveis necessários, né, porque conseguimos trazer conteúdo, conseguimos trazer os participantes de forma virtual também e com certeza a gente conseguiu ampliar, inclusive, a participação, porque permanecendo o conteúdo disponível, tem muitas pessoas que acabam acompanhando posteriormente. Então, muito obrigado a esses nossos patrocinadores, assim, os apoiadores também, o Círculo, o CEPRORGS, a Vinícola Lovatel e o Sebrae, que está sempre conosco, além do Bom Dia TI, em outros eventos também, e os patrocinadores de gestão HDN Digital e o próprio Sicredi. Então, muito obrigado a esses que nos ajudaram a manter o Bom Dia TI vivo e forte durante esse ano. E a gente espera que no ano que vem estejam conosco também, assim como outras entidades que queiram, empresas que queiram associar sua marca ao nosso evento, estamos à disposição. A gente reforça que ainda temos, na semana que vem, no dia 10, um evento do Trino Connect, né? Vamos falar sobre a proteção de software. Lembrando que para as empresas é extremamente importante. Considerem bem, provavelmente é o patrimônio, o ativo mais importante da empresa é o software da empresa. Então, como a gente pode trabalhar a questão da proteção desse software? Então, estejam conosco às 9 horas, né? Dia 10. E no dia 16, também às 9 horas, ainda temos um meetup
dentro dessa nossa programação de dezembro. Então, agradeço a todos que nos acompanharam pelo Zoom, pelo Facebook nessa manhã. Agradeço a todos que participaram, que nos acompanharam, assistiram, olharam os nossos conteúdos aí durante esse ano. E a gente espera encontrá-los no próximo ano. Quem sabe em março a gente já consegue tomar um cafezinho de forma presencial. Aquele abraço, aquela conversa e quem sabe todos aí vacinadinhos ou não, mas enfim, ao menos os grupos de maior risco, né? Mas que a gente possa voltar de forma híbrida, ao menos, com algum contato e misturando esses conteúdos. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco no Bom Dia TI de 2020, principalmente nessa manhã, e até o próximo ano. Um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau.